seja bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana Lacerda. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dos distúrbios de aprendizagem e os impactos na educação. Vamos começar aqui então com uma curiosidade. Você sabia que é por meio da experiência em contato com outras pessoas que nós adquirimos capacidades e características humanas, assim como também abrimos espaço para que sejam desenvolvidas novas funções psíquicas? Aí você para pensar, o que são funções psíquicas? Funções psíquicas são aquelas funções mentais da capacidade do ser humano que garantem a adaptação da pessoa no mundo. É aquilo que vai desenvolvendo com o tempo e que vai adaptar a pessoa no mundo que ela vive. E quais exemplos então dessas funções mentais superiores? A consciência da pessoa, a atenção que ela necessita, a orientação, assim como vivências no tempo e no espaço, senso, percepção, a memória, a vontade e a psicomotricidade, o pensamento, a linguagem, ou seja, são todas essas características mentais que vai incluir a pessoa no mundo que ela vive. De acordo com Vygotsky, em 1999, ele trouxe o conceito de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Essas funções, elas foram absorvidas durante a história e percorre durante toda essa trajetória, esse desenvolvimento e o desenvolvimento na história. Uma criança, por exemplo, ela, ao ter contato com seus pais, ela não sabe nada e ela necessita da mediação dos seus pais para aprender novos conceitos. Então, é por meio da mediação com os seus pais, que já são pessoas adultas e desenvolvidas culturalmente, que essa criança vai adquirir capacidades e características para se impor no mundo, para se adaptar na sociedade. O desenvolvimento das funções psicológicas superiores acontece, então, na interação social e no uso dos signos. E aí você me pergunta, o que são os signos? Os signos, eles são elementos mediadores, que vai relacionar a pessoa, o homem, o ser humano, o sujeito, na sociedade. Através do quê? Dos instrumentos. Os instrumentos, então, vai ser a relação entre o sujeito e o mundo. E os signos, os instrumentos de trabalho, ou seja, qualquer objeto, de forma ou fenômeno que permite trabalhar a fim de sofisticar. Então, os signos, eles são utilizados através dos instrumentos. E o que ocorre aí? O aluno, a mediação do professor, dos pais, dos profissionais, que vai atingir o objeto de conhecimento. Então, é uma pirâmide de mediação, que vai ter o professor, o aluno e o objeto de conhecimento. A educação escolar, ela acontece como? Por meio do ensino. Então, torna-se muito importante para o processo de transformação e desenvolvimento da criança as funções psicológicas superiores. Quando pensamos em distúrbios de aprendizagem, nós lembramos que a criança ela vai apresentar atraso, ou seja, na leitura, na escrita ou na matemática. E esses são fundamentos essenciais para o desenvolvimento da criança. Visto desse modo, então, que o professor ele vai ser o principal ator na estimulação e no desenvolvimento dessa criança na escola. Ao pensar na aprendizagem, nós pensamos que o cérebro é o principal órgão da aprendizagem. Devido ao cérebro, nós vamos desenvolver novas capacidades. E cada aprendizagem, ela se constrói não apenas como objeto de conjunto de aprendizagens acumuladas, mas ela vai alcançar uma nova etapa de aprendizagem que antecede uma nova aprendizagem. E é por meio, então, do quê? Do fundamento da linguagem. A linguagem é essa mediação que vai capacitar a pessoa de adquirir uma nova aprendizagem. Os distúrbios de aprendizagem, elas também podem apresentar alguns efeitos negativos na educação, alguns impactos. Esses impactos, que às vezes podem negativar na educação, é um diagnóstico irregular daquela criança, a qualidade do ensino que é oferecido nessas escolas. Nós temos sempre que estar atento no tipo de educação que é oferecida do ensino nas escolas. A relação desse professor com o aluno, muito desmotivada, a não adequação da metodologia do ensino, do currículo e do sistema de avaliação que é seguido. As diferenças sociais e culturais que não são respeitadas na comunidade escolar. A família que tem uma visão desvalorizada da educação formal em detrimento das atividades pedagógicas, decaindo sobre a criança por ela não aprender. Sempre cai a culpa na criança, né? Nesses casos. E quais que são os efeitos, então? É necessário apresentar uma base de mudança sólida que vai impactar na educação da criança de forma individual. O foco, ele não fica mais em ensinar a criança a aprender, mas sim aprender o modo de ensinar essa criança. Vai tornar, então, um processo de mediação. É fundamental, nesses casos, analisar a qualidade do ensino. A qualidade do ensino é fundamental, tanto nos contextos sociais, como no ambiente familiar e também na escola. Assim, um pouco adiante a pensar, então, no impacto da medicação em casos de estudante com distúrbios de aprendizagem que necessitam da medicação para que a sua aprendizagem desenvolva. Consumir os medicamentos é a forma mais comum, né, de terapia que são indicadas pelos médicos para curar os problemas de saúde e, nesse caso, relacionada à aprendizagem dessa criança, para motivar, para fazer com que ela se desenvolva melhor.
Os medicamentos psicoestimulantes, eles são os mais indicados, nesses casos, para o tratamento dessas crianças com distúrbio de aprendizagem. Alguns medicamentos psicoestimulantes, eles elevam a atenção da criança, possibilitando, então, uma maior capacidade de desenvolvimento nas atividades e necessita, então, de um esforço mental. Então, esse medicamento, como o psicoestimulante, ele vai favorecer a aprendizagem dessa criança. Só que vale ressaltar que a medicação ela não vai aumentar a inteligência, mas ela vai possibilitar que essa criança, que esse estudante, possa desenvolver as suas capacidades de aprender. O uso da medicação, então, nos leva a refletir se, de fato, a aprendizagem se tornaria mecânica, sem ter conhecimento do que está sendo realizado, se o uso contínuo dessa medicação pode acarretar prejuízos para o desenvolvimento das funções mentais superiores e se a capacidade crítica desses estudantes não seria afetada com o uso da medicação. Por isso, nós sempre devemos nos conscientizar sobre as devidas precauções que devemos tomar antes de nos precipitar e de dar um diagnóstico inflexível ou de um tratamento que não é adequado. Então, esses foram alguns tópicos de estudos que eu trouxe para você nesse quarto bloco de estudos. Falei um pouquinho a respeito da medicação e das funções mentais superiores. Eu espero que você tenha bons estudos e até a nossa próxima aula. Olá, aluno! Seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana Lacerda e vamos iniciar aqui o nosso segundo bloco de estudos. Nesse segundo bloco de estudos, eu vou trazer alguns tópicos curiosos sobre os impactos na educação para os estudantes com distúrbio de aprendizagem, de acordo com a sua inserção na sociedade. Quando nós pensamos, então, referente a esse público, nós devemos pensar no autocuidado, porque o autocuidado é essencial. O que significa autocuidado? Aquele cuidado para si mesmo, aquele cuidado que você vai ter para conseguir se inserir e se desenvolver nessa sociedade. O autocuidado ele deve estar aprofundado na nossa cultura. E isso inclui desde os cuidados básicos, por exemplo, com a nossa higiene pessoal. Sempre vai para a rua, chega, lava as mãos. Você vai se alimentar, você lava as mãos, utiliza o banheiro, lava as mãos. Assim como os outros hábitos de higiene, tomar banho, escovar os dentes. Essas coisas simples e básicas. Como também pensar um pouquinho mais adiante nas situações socioeconômicas, como a renda mensal. E também com as crenças culturais. O que a cultura em que vivemos atualmente, respalda? O que nós devemos seguir para estar incluído na sociedade? Como também outros tipos de crenças e de cuidados básicos que nós devemos ter para o nosso autocuidado. Pensando no autocuidado da criança na escola. Além de suas diversas dimensões, o autocuidado vai proporcionar uma qualidade de vida, que vai estar diretamente relacionado, indiretamente relacionado com o rendimento escolar. Por quê? Porque se a criança ela tem um bom autocuidado, que vem desde antes dos cuidados básicos de higiene e outros tipos de autocuidados, ela vai adquirir um bom rendimento escolar. E o rendimento escolar, com as mudanças sociais que vem acontecendo atualmente, ela tem sido um grande desafio para atingir o bom rendimento escolar e está se tornando cada vez mais grande, maior, com essas mudanças sociais. E como que esse rendimento escolar ele é atingido? Esse rendimento escolar ele é atingido com a capacidade dos alunos absorverem os conhecimentos. E o que é necessário, então, para a gente estar aumentando esse rendimento escolar? Contribuir com a concentração desse aluno, manter o ambiente de estudo sem muitas distrações, proporcionar um ensino estruturado, uma coisa de cada vez. Não cobrar tanto do aluno, respeitar o seu ritmo de ensino, o seu ritmo de aprendizagem. Incentivar o aluno. O incentivo, lembre-se, sempre do professor, do profissional, do familiar, seja qualquer pessoa que se relaciona com esse aluno. E manter um diálogo constante. O diálogo, ele sempre é o ponto fundamental que vai incentivar a pessoa nos estudos, né? Sempre manter, então, um diálogo coerente. Bom, esses foram alguns dos tópicos que eu trouxe para o nosso segundo bloco de estudos. Eu espero que vocês se Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana Lacerda e vamos iniciar aqui o nosso terceiro bloco de estudos. Esse nosso terceiro bloco de estudos, nós vamos falar um pouquinho da educação inclusiva. Bom, vamos iniciar aqui com um slide a respeito dessas etapas. Será que a educação inclusiva realmente funciona? Na educação inclusiva, sabemos que deve haver a participação e o incentivo de toda a comunidade. Porque, por exemplo, quando nós estamos relatando uma escola, uma comunidade escolar,
Se o professor, se o diretor, os gestores, os funcionários não estarem aptos para receber esse tipo de público, o público relacionado com a educação inclusiva, provavelmente a educação inclusiva não vai funcionar nesse ambiente. Assim como também no ambiente social. Não vale a pessoa chegar no mercado, uma pessoa cega chegar no mercado e não tem um auxílio, um respaldo para conseguir fazer uma compra, para conseguir adquirir algum produto, assim como com as demais deficiências, né? Então deve haver a participação e o incentivo de toda a comunidade. Relevar o diagnóstico da pessoa e as suas singularidades. Então, cada pessoa com deficiência, ela vai ter um diagnóstico específico da sua deficiência e ela vai ter as suas singularidades. Então, a gente sempre tem que relevar as singularidades de cada pessoa, né? Atender às necessidades comuns dentro da sala de aula comum e a sala de aula especializada. Dentro da sala de aula comum, o professor, ele sempre tem que lembrar que na sua sala vai ter um aluno especial, que ele deve ter uma atenção diferenciada, que ele deve propor atividades diferenciadas, mas não atividades que vai excluir essa pessoa, mas sim algumas atividades que vão poder incluí-la de um modo adaptado, de um modo inclusivo, junto com os demais alunos na sala de aula. Assim como também na sala de aula especializada. O professor ele sempre tem que adaptar a atividade relacionada com a singularidade daquela pessoa. Então, a educação, inclusive, ela vai funcionar se for respeitado algum desses pontos. E será que a escola ela sempre teve esse papel inclusivo? Nós sabemos que não, né? Que a educação especial ela foi incluída atualmente, de acordo com a educação inclusiva nas escolas, e tem muito caminho pela frente para que nós conseguimos realmente impactar com uma educação inclusiva eficaz. E agora, sim, pensando de acordo com a concepção de Vygotsky, em 1999, a participação inclusiva dos alunos ela facilita o aprendizado de todos. Ela facilita por quê? Porque com a inclusão desses alunos nas escolas é possível fazer um trabalho diferenciado, um trabalho dinâmico, harmônico, respeitando as diferenças, realmente fazendo um papel de inclusão. O Vygotsky, ele traz o conceito de zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é o desenvolvimento real mais o desenvolvimento proximal que vai dar aquele nível potencial de aprendizagem. Por exemplo, o aluno, ele tem as suas capacidades de atividade fazer de forma independente. Com a mediação do professor, ele vai adquirir novas capacidades e vai chegar à zona de desenvolvimento proximal. Pensando assim no conceito de inclusão, então. Qual que é o conceito de inclusão? O conceito de inclusão, você tem que pensar no público. Atender, então, os alunos com necessidades educacionais especiais. Propiciar acesso desses alunos nas salas comuns de ensino regular. Esses alunos, eles têm direito a participar da educação como qualquer outra criança, qualquer outro estudante. Capacitar os profissionais que vão lidar com esse público, seja os profissionais especializados, mas todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham dentro daquele ambiente. E enfatizar que todos podem aprender juntos, apesar das etapas diferenciadas. Sempre tem que ter um currículo adaptado para esse público com necessidades educacionais especiais e propiciar a colaboração entre os professores. Por exemplo, o professor da sala regular com o professor da sala de educação especial. Como também os professores com os profissionais da saúde e outros tipos de profissionais que provêm atendimento para esse público. E qual que é o público com necessidades educacionais especiais? São alunos com deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual, altas habilidades, superdotação, os transtornos globais do desenvolvimento, que dentro desse está incluído os alunos com autismo, com transtornos do espectro autista, e o público que estamos trabalhando com transtornos de aprendizagem, seja os alunos com dislexia, com TDAH, descalculia, entre todos esses públicos, então, são da área da educação especial com necessidades educacionais especiais. A família e a educação inclusiva. Pensando na família nesse processo, ela tem que estar presente o tempo todo. Por quê? Porque a família, que ela tem o primeiro contato com seu filho, claro, ela vai fornecer informações importantíssimas para que o atendimento, o tratamento desse estudante seja propício. Deve valorizar, então, suas realizações sem comparar esse estudante com outras pessoas, porque ele tem as suas singularidades e ninguém é igual a ninguém. O tratamento desse público requer atenção diferenciada. Por isso, é sempre aconselhável um acompanhamento com um psicólogo e com profissionais especializados. É preciso considerar se a família considera a possibilidade do seu filho, né, receber o uso de terapia complementar e alternativa. O professor, nesse processo, ele é fundamental. Por quê? Porque o professor ele vai dar aquele incentivo para o aluno, como também ele vai ser um agente facilitador na situação, tanto de ensino para esse estudante, como na aprendizagem. E nessa interação, nessa mediação, deve haver sempre o respeito e segurança na hora de aplicar as atividades com esse público. Dessa forma, vai acarretar um processo de aprendizagem de ensino eficaz.
Bom, esses foram alguns dos tópicos que eu passei na nossa aula hoje sobre educação inclusiva e como que ela deve realmente funcionar, como que ela deve ser aplicada na nossa sociedade, para que realmente ela seja eficaz. Eu espero que você tenha bons estudos, utilizem todas as referências que foram abordadas para a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana Lacerda e vamos colocar a nossa teoria em prática de tudo que nós vimos nesse bloco de estudos e vamos refletir então sobre a seguinte situação. Como profissional, vamos refletir então. Refletir sobre os comportamentos indesejados pelos estudantes e sobre o fracasso escolar. Vamos supor que você seja professor, né, como profissional, e que na sua sala de aula há 2 alunos que apresentam um distúrbio de aprendizagem. E como uma das formas de intervenção na aprendizagem, os médicos receitaram uma medicação para amenizar os comportamentos indesejados. Nesse sentido, o que você conhece sobre isso? Sobre a medicação? O que nós entendemos como fracasso escolar? Será que o fracasso escolar ele vai estar relacionado com o uso de medicamentos? Como podemos nos posicionar enquanto educadores? Como aprofundar essas questões no sentido de favorecer a aprendizagem? Reflita e elabore o seu ponto de vista sobre essas questões. Bom, aqui nessa seguinte situação está falando sobre 2 estudantes com distúrbio de aprendizagem com fracasso escolar. Foi receitado, então, um medicamento para amenizar o fracasso escolar desses estudantes. Pensando assim como norte de resolução para você. A medicação ela não deve ser rotulada como método eficaz para todos os alunos que tenham comportamentos indesejados. Por quê? Porque nem sempre o que é bom para um aluno vai ser bom para outro. Se a medicação funciona bem para um aluno, às vezes ela não vai funcionar bem para outro aluno. Então não podemos rotular. As intervenções pedagógicas, elas devem ter acompanhamentos e outras terapias para amenizar esses comportamentos indesejados. E nós não devemos rotular o aluno pelo fracasso escolar. O aluno nem sempre é culpado por não estar conseguindo adquirir o conhecimento necessário, uma aprendizagem eficaz. O que devemos fazer então? A gente deve avaliar a situação como um todo, desde de relatos familiares, o porquê que esse aluno não está conseguindo atingir o rendimento escolar necessário, para poder afirmar o porquê esse aluno está com esse fracasso escolar e prover uma intervenção eficaz nesse sentido. E quem que vai fazer, então, essa avaliação desse processo? Provavelmente o psicólogo vai ser eficaz nesse tipo de situação e uma equipe multidisciplinar que vai avaliar o porquê que esse aluno está tendo fracasso escolar. Após fazer essa avaliação e ter um relato com as observações e as avaliações, né, a gente deve pensar em maneiras de prover uma aprendizagem para esse aluno de forma adaptada e individualizada e lembrar sempre de manter o respeito e a segurança. Respeito e a segurança por quê? Porque o professor, ele é o principal profissional que vai incentivar esse aluno e que vai dar o meio, os caminhos para que essa aprendizagem seja possível, para que ele saia, então, desse rótulo de fracasso escolar e se desenvolva, né? Bom, esse foi o meu norte de resolução para essas questões que foram abordadas para você. Eu espero que você tenha bons estudos, utilizem todos os conteúdos que foram disponibilizados e até a nossa próxima aula. Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Fabiana Lacerda e eu vou estar aqui passando para você 2 dicas importantes de estudos. Vamos lá? A minha primeira dica vai ser um artigo científico. Esse artigo, ele tem como objetivo investigar os efeitos do processo de medicalização de alunos que apresentam comportamentos que a equipe escolar considera inadequados. E por quê? Então, esse artigo é bem interessante porque ele vai estar avaliando, então, ele vai estar observando se realmente esses comportamentos são inadequados, já que essa equipe escolar considera inadequado. Esse artigo é encontrado na revista de Psicologia Fractal. A minha segunda dica de estudos para vocês é o livro Inclusão Escolar. Esse livro, ele tem 2 autoras, né? Ele tem 2 autoras, não, 3 autoras, que vai abordar o conceito de inclusão escolar, analisando com rigor científico e competências suas diferentes facetas.
Este livro ele aborda pontos polêmicos e controvertidos, que vão desde as inovações propostas pelas políticas públicas educacionais e as práticas escolares, que envolvem o ensino regular e o ensino especial, até as relações entre inclusão e integração escolar. Inclusão e integração escolar são coisas completamente diferentes. Por isso, eu indico vocês estarem dando uma lida nesse livro, como também vocês estudem através dos outros conteúdos que foram disponibilizados para você. Bons estudos e tchau, tchau!